Boa noite, Rickson, boa noite a todos e todas que estão conosco. José Aleph, boa noite. Então, boa noite, pessoal. É satisfação estar com vocês aqui, agora no 10º período, né? Então, fiquei muito contente novamente de poder trabalhar com a turma de vocês, que eu já conheço desde o comecinho, né, da graduação. Então, é muito bom estar acompanhando vocês agora que vocês estão finalizando essa caminhada, né? Então, deixo aqui boa noite, Elizabeth, boa noite a todos e a todas. Então, deixo aqui minha satisfação, Poliana, também boa noite. Então, gostaria de registrar minha satisfação de poder trabalhar com vocês mais um semestre agora, encerrando o curso, né, a graduação. Então, pessoal, vamos agora. Olha, Rodrigo tinha falado comigo a questão de vocês assistirem a aula, a transmissão juntamente com a turma 1. Provavelmente é possível, entendeu? Porque a turma 1 também tem poucas pessoas que optaram pelo regime de presencialidade. Mas aí, pessoal, semana que vem a gente vê isso, tá? Agora não dá. Só não dá para fazer hoje, né? Porque eu também não sabia quantos alunos iriam ter. Mas para a semana que vem a gente pode ver isso, tá bom? Deixa eu olhar aqui o que é que eu ia falar. Aí ele combina comigo. Bom, pessoal, então vamos apresentar a disciplina, falar um pouquinho sobre conteúdo, falar um pouquinho sobre a questão da avaliação, também escutar um pouco de vocês, se vocês tiverem alguma coisa a colocar para a gente, né? Então, vamos lá, deixa eu começar aqui a apresentação. Primeiro pelo plano de ensino, né? Pronto, pessoal, a disciplina que a gente vai apresentar para você esse semestre é Direito Internacional Privado. Tem metade da carga horária de público e a carga horária é uma disciplina sempre presencial, ou seja, 50% de carga horária online e 50% de carga horária com presencialidade, ou híbrido, melhor dizendo, né? Então, essa é a disciplina de Direito Internacional Privado. Direito Internacional Privado é a mesma coisa que público? Não. São disciplinas da mesma área, como Processo Civil 1, Processo Civil 3. Aliás, eu diria que a diferença de Direito Internacional Público para privada é a mesma diferença entre Teoria Geral do Processo e Processo Civil 2 ou 3. É uma disciplina da mesma área, tem relação, mas não é a mesma coisa, muito pelo contrário, né? Então, pessoal, vou apresentar para vocês aqui o conteúdo, vou falar o que a gente vai estudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, fiquem à vontade para interromper a hora que vocês quiserem. A nossa disciplina ela é dividida em 7 pontos, sendo que 4 pontos a gente vai ver na primeira unidade e 3 pontos a gente vai ver na segunda unidade. Na primeira unidade, que a gente já deve começar hoje, até porque é interessante igualar as turmas, já que vocês estão querendo que a gente assistir a aula junto com a turma 1, né? Então é interessante igualar hoje. Boa noite, Diógenes. Bom, o ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. A gente vai falar o que é que estuda o direito internacional privado, qual é o conceito dele. O direito internacional privado, como o nome indica, ele foca em relações privadas. Que tipo de relações privadas? Relações de bens, obrigações, famílias, sucessões, consumidor, empresarial. Então, o direito internacional privado ele trabalha com tudo isso, tá? O ponto 2, a gente vai ver as fontes do direito internacional privado. O ponto 2, a gente deve começar semana que vem, né? Termina um, começa o 2.
No ponto 2, a gente vai ver as principais fontes. As fontes do direito internacional privado, só as mesmas do público? Não, algumas sim, outras não. Então, por exemplo, tratados internacionais são aplicáveis em direito internacional privado também, assim como acontece no público, né? Mas a principal fonte do direito internacional privado é a norma estrangeira. E o que, é que seria a norma estrangeira? Norma estrangeira é a mesma coisa que norma internacional? Não. Norma estrangeira, pessoal, é o direito de outro Estado soberano. Então, por exemplo, se eu falar aqui do Código Civil argentino ou do Código Civil chinês de 2020, é verdade, o Código Civil chinês é de 2020, foi editado no passado. Então, eu estou falando em norma estrangeira. Norma internacional é aquela decorrente dos tratados internacionais, entenderam? Internacional aqui não é sinônimo de estrangeiro. A principal fonte. Obrigado, Diógenes. Eu digo mesmo. Diógenes está colocando aqui que é um prazer, uma honra tê-lo como nosso professor novamente. Eu digo mesmo. Gosto da turma de vocês, não é fazendo média, não. Conheço vocês desde o comecinho do curso, isso é bom. Isso aí é muito prazeroso quando a gente pode acompanhar os alunos e a gente vê o desenvolvimento da turma, né? A turma de vocês tem excelentes alunos. A turma de vocês é uma turma que está sempre procurando fazer as atividades que a gente passa, inclusive capricha nos seminários, que é um detalhe assim que eu noto bastante da turma de vocês, e que não é toda a turma que tem esse cuidado, né? Então, é uma satisfação também trabalhar com vocês. Pessoal, então, das fontes do direito internacional, a gente vai ver o seguinte: a principal fonte realmente é o direito estrangeiro. E uma coisa que talvez nem todos vocês saibam ou não tenham pensado sobre isso, outros sabem, até porque já ouviram falar sobre isso em outras áreas do direito, como em direito processual, é que é possível, e só é por isso que existe direito internacional privado, é possível o juiz de um país aplicar a norma de outro país. Numa lei, sim. Um juiz brasileiro pode aplicar uma norma argentina? Pode, se houver competência para tanto. Claro, a princípio, questões de direito internacional privado são discutidas na Justiça Federal. Acho que vocês sabem disso, né? É a regra geral. Tem exceções, mas a regra geral é essa. Só existe direito internacional privado porque há essa possibilidade de você aplicar a norma de um país em outro. Do contrário, não haveria. E aí, quem trabalha com direito internacional privado, seja na advocacia ou seja no judiciário, tem que pesquisar a legislação de outro país, né? Bom, pessoal, no ponto 3 a gente vai falar das teorias de qualificação. E o que são teorias de qualificação? A teoria de qualificação ela vai indicar se a norma aplicável naquela lide é uma norma estrangeira ou é uma norma nacional. Quando o juiz, julgando uma questão de direito internacional privado, aplica a norma do seu país, a gente diz que ele está aplicando a lex fori, que é a lei do foro, em latim. Quando ele aplica de outro país, aí ele diz que ele está aplicando a lex causae, ou a lei da causa. Certo? Então, essas são as duas principais teorias de qualificação. Tem uma terceira, mas é só uma possibilidade mais teórica do que concreta. E o ponto 4, os elementos de conexão. Os elementos de conexão ajudam a indicar se a norma aplicável vai ser o direito nacional ou vai ser o direito estrangeiro. Então, por exemplo, tem um elemento de conexão pessoal, que geralmente é relativo a domicílio ou nacionalidade. Então, no continente americano, por exemplo, a competência, tanto normativa quanto legal, para processar inventário, geralmente é o domicílio do decujus. Já na Europa, geralmente é a nacionalidade do decujus. Isso é um elemento de conexão pessoal. Já por exemplo, em relação a imóveis, todos os países que eu conheço a legislação nesse assunto, eu conheço a legislação nesse assunto de mais de 40 países,
eles adotam, gente, o critério da lei da localização da coisa. Pode ser países como a China, os países europeus, da América Latina, Estados Unidos, alguns países africanos como a Argélia, Cabo Verde, Moçambique. Todos eles adotam. O Paraguai também, teve até uma vez que os alunos estavam aqui no Resenha, sim, e o Paraguai, como é que fica? Eu digo, olha, o Paraguai, eu fui pesquisar, vou botar na prova. O Paraguai também segue o mesmíssimo critério de que o bem imóvel é regido pela lei da localização, pela lei do país em que o imóvel está localizado. Isso a gente chama de elemento de conexão real. Já, por exemplo, nos contratos internacionais, que haja direito disponível, geralmente empresariais, certo? E não haja parte por suficiente, aí pode aplicar o elemento de conexão voluntária através da autonomia da vontade. Pronto. Isso em relação ao elemento de conexão. E aí termina a primeira unidade. Na segunda unidade, a gente começa pelo ponto 5, conflitos de leis do espaço e aplicação do direito estrangeiro. Esse ponto 5, pessoal, ele é bem interessante porque é o seguinte, eu falei aqui, e talvez vocês já soubessem, né? O juiz de um país pode aplicar a norma de outro país, sem problemas. Mas ele pode aplicar qualquer norma? Não. Existem limitações para isso? Claro, inclusive estabelecidas na própria LINDB, no caso do Brasil, né? Então, por exemplo, não se pode aplicar norma estrangeira que esteja ferindo a ordem pública, os bons costumes. Pronto, teve um caso de um cidadão muçulmano que ele queria reconhecer o casamento poligâmico aqui no Brasil. Na época, era o STF quem julgava esse assunto, e o pedido foi indeferido, alegando que o casamento feria a ordem pública, o casamento poligâmico aqui no Brasil, tá? Então, foi indeferido o reconhecimento. O que mais? Tem também vários casos, por exemplo, na época que a escravidão era legalizada no Brasil, não se reconhecia a propriedade do escravo em outros países, como no Reino Unido, na França, porque era considerado instituto jurídico abominável. Ainda existe isso. Né? Instituto jurídico abominável não pode ser aplicado. Hoje em dia, geralmente, eles usam mais para a questão da pena de morte, sabe? A justificativa, é o limite à aplicação do direito estrangeiro. Ah, não se pode reconhecer pena de morte em outro país porque é um instituto jurídico abominável. Entenderam? Então, há limitações. Também a questão da fraude à lei, e há outros e outros critérios que a gente vai ver aí no ponto 5. No ponto 6, a gente vai falar de bens e obrigações de direito nacional privado, então a gente vai ver como é que se regulamenta essa questão dos bens imóveis, que eu já falei, dos bens móveis também. Bem imóveis varia, né? Às vezes é o domicílio do proprietário, às vezes é a lei da sua situação, depende. Depende do bem e depende do lugar. Certo? E obrigações, contratos, etc. No ponto 7, a gente são 3 pontos só na segunda unidade, mas não é porque tem menos assunto, não, pelo contrário, né? Tem muita coisa. Direito de família e sucessões. Então a gente vai ver aí como é que fica essa questão da família, casamento entre pessoas estrangeiras. Como é que fica a questão de alimentos também, né? E sucessões, né? Inventário, testamento, a competência. Como eu disse, os países europeus tendem a colocar como competente tanto a norma quanto a lei do último, da lei da nacionalidade de cujos, enquanto que aqui no continente americano, inclusive no Brasil, segue o critério segue o critério do domicílio do decujus, o último domicílio do decujus. Vocês sabem disso. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a bibliografia né? Deixa eu seguir aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade.
Vamos falar da bibliografia. Bom, a bibliografia básica, a gente tem os livros atualizados na Biblioteca Digital da ACES, o que é muito bom, né? A Biblioteca Digital, todos vocês têm acesso através do portal do aluno, né? E todos os livros estão atualizados. E aí eu recomendo 3 livros. O primeiro livro é o livro do Florisbal Dellomo, atualmente atualizado por Augusto Jäger Júnior, curso de Direito Internacional Privado da Editora Forense, a última edição disponível lá em 2017. A grosso modo, ele só tem uma besteirinha que ele não está atualizado, mas é uma besteirinha de nada de 2018, uma mudança que teve, mas é pouca coisa, tá? Também tem os outros livros que incluem. Esse livro é o mais completinho, né? Ele aborda praticamente todos os assuntos, de teoria geral a essa questão mais prática em relação a bens, imóveis, famílias, sucessões. Inclusive, ele fala de consumidor, adoção internacional, a questão do direito trabalhista no âmbito internacional, ele também aborda. Esse livro, para mim, é o mais completo de todos. Ainda é o mais completo de todos. Florisbal Dellomo é um senhorzinho já de 80 anos, muito simpático. Participei de um evento online com ele no final do ano passado. Ele teve a gentileza de elogiar meu trabalho. Muito bom. Então, é o autor nessa área que eu mais gosto. O outro livro, esse já é uma edição 2020, é o livro do Jacob Dollinger, que é um judeu belga que era professor da UERJ. Ele morreu. Atualmente está atualizado por Carmen Tiburcio, que é Direito Internacional Privado, também da editora Forense. Esse livro, pessoal, ele é melhor em teoria geral. Na parte assim mais prática, mais dogmática, ele não é tão bom quanto ele é em teoria geral. Mas é um livro que está bem atualizado, inclusive em 2020. Né? E por último, nós temos o livro de Mauzuoli de Direito Internacional Privado, que aí a gente já tem disponível a edição 2021. O livro de Mauzuoli não é tão bom quanto o de público. É um bom livro. Vamos dizer que o de público dele é excelente e o de privado é bom. Faz vergonha não. E Mauzuoli ele tem melhorado a cada edição. É porque é o seguinte, pessoal, geralmente os autores que ensinam as duas disciplinas aqui, Direito Internacional Público e Privado, são muito diferentes. Né? Aí, geralmente, os autores eles têm uma facilidade maior numa área do que em outra. Tanto eu quanto o Mauzuoli, nós somos melhores em público do que em privado. Não que a gente não saiba privado, senão não ensinava e, no caso dele, não tinha escrito. O livro dele é bom. Tá? Mas o de público é melhor. Não vou mentir. Até ele dizia, não sei se ele, nessa última edição eu não li o prefácio, a edição anterior ele disse que ele estava com esse cuidado de querer fazer um livro tão bom quanto o de público para privado, né? Que o de público dele é excepcional. É o melhor livro em língua portuguesa hoje. Mas o livro de privado dele é bom e está bem atualizadinho. E também tem aquele detalhe, ele faz aqueles videozinhos curtos no começo de cada capítulo, dando alguns destaques. E não sei se vocês que estão aí fazendo cursinho para concurso, compraram o cursinho, os autores focam muito na LINDB quando falam em privado. E Mauzuoli, inclusive dos videozinhos dele, ele chamou a atenção que hoje em dia a jurisprudência e a prática, principalmente empresarial, muitas vezes ela está contrariando aquilo que está na LINDB. Pronto, pessoal, são esses os 3 livros que eu recomendo. E aí, tem mais algum livro? Ah, professor, eu comprei um livrinho muito bom, Direito Internacional Público e Privado para a OAB, que maravilha, né? De um juiz federal, só não vou dizer o nome para não gerar dano. E aí, esse livro, o que é que o senhor acha? Eu não acho um livro bom, não vou dizer o nome do autor. Em privado, praticamente ele reproduz o que está na LINDB. Em público, ele é fraquinho. Ah, professor, e o de Portela? O que, é que o senhor acha? Esse eu posso dizer o nome. Olha, Portela é muito bom em público, em privado é mais fraco. Em privado ele é regular. Pronto, Mausolio estava dizendo, é excelente em público e bom em privado.
Portela é bom em público e regular em privado. Repare a diferença. Pega o livro de Portela, muito comentado, principalmente pelo autor de concurso. Olha a diferença entre a parte de público e privado. Há um desequilíbrio claro. Entenderam, gente? Bom, isso em relação à bibliografia. O que é que eu vou falar agora? Falar da avaliação, né? Inclusive, se vocês tiverem sugestões, críticas em relação ao semestre passado, para que a gente possa aperfeiçoar, fiquem à vontade. Olha, a princípio eu tinha pensado até em permitir que vocês escolhessem a redação, a dissertação. Eu quero fazer prova dissertativa, a prova principal dissertativa, e aí semestre passado eu estava dando um tema de cada, um tema dissertativo de cada ponto para que você escolhessem um e respondessem, né? Era assim que eu estava trabalhando. E eu estava pensando em dizer o seguinte: não, vou deixar os alunos criarem um tema. Só que conversando com todas as turmas, não sei vocês, mas eu conversando com todas as turmas preferem que eu dê vários temas para que os alunos escolham. E aí, o que é que vocês também preferem assim? Que eu dê vários temas e que vocês escolham um para dissertar? Acredito que fica melhor assim também, professor. O senhor propõe o tema e a gente escolhe. Pronto, aí nesse caso são 4 temas, um de cada ponto na primeira unidade, 4 temas para a segunda unidade, só que são 3 pontos, né? Aí nesse caso eu vou escolher um tema previamente para que vocês dissertem sobre ele, né? Pode ser o ponto 2, o ponto 7, aliás, o ponto 6, o ponto 7. Então a gente vai fazer isso. E fazer aquela dissertaçãozinha de 15 a 25 linhas, a gente deixa. Pronto, uma coisa que a turma 1 estava falando é que na segunda unidade, devido à questão da OAB, eles pediram até se eu pudesse antecipar, porque geralmente eu estou deixando com uma semana, né? Se eu pudesse antecipar aí uns 15 dias na segunda unidade a prova, para entregar até 15 dias, eles disseram que achariam interessante. O que, é que vocês pensam? Acho que também? Na primeira unidade eu deixaria uma semana de antecedência, né? Na segunda unidade a gente poderia colocar os 15 dias, dependendo aí de quando é que vai ser a prova de você, da OAB de vocês. Pronto. Então, também é uma ideia, né? Isso para a segunda unidade, para a primeira, não. Então, essa dissertaçãozinha, sendo a prova principal, valendo 0 a 10. Um detalhe que eu quero deixar é o seguinte, apesar que eu não tive tanto problema na turma de vocês, não é fazendo média, não. Mas a turma de vocês, nesse sentido, não me deu muita dor de cabeça, não. Pessoal, a dissertação, ela tem que ser feita com a redação do próprio aluno. Então, a gente tem casos de cópia da dissertação, teve. Na turma de vocês, como eu disse, nem tanto, mas em outras turmas a gente teve. A gente teve gente que fez da internet, copiou da internet de sites como Âmbito Jurídico. E eu leio todas as dissertações, pessoal, eu leio todas, então não tem como. Se tiver copiada de um colega, eu vou procurar, eu vou dizer, onde é que eu vi isso aqui? Aí lá saio eu procurando, né? Procurando, a vantagem é que como é digitado, é fácil de procurar, né? Você coloca numa pasta só e manda o computador buscar. Aí você acha. Não, no tempo da prova escrita, acho que mesmo quando voltar ao regime presencial com carga total, eu não vou fazer mais prova escrita aqui em sala. Posso fazer prova subjetiva para responder em casa. Porque até isso facilita, entendeu? Porque, por exemplo, eu coloco todas, e se for inclusive copiada de uma turma para outra, porque eu faço uma pasta lá com as provas, né? Eu coloco lá no 10º no turno 1, no turno 2 e tal. E aí saio buscando. Aí diz, não, mas isso aqui não está copiado totalmente. Sim, mas se tiver parcialmente, eu posso não dar 0, mas tiro 50% da nota como eu fiz.
Porque tem gente que faz isso, muda alguma palavra, mas o estilo está o mesmo. Outra coisa, não pode fazer citação direta nem da legislação, né? Você tem que escrever com as suas palavras. Então, se você for citar a legislação nacional ou estrangeira, tem que fazer com as suas palavras. Então, fiquem atentos a isso, a essa questão, né, da dissertação, apesar que a gente volta a falar sobre isso depois. Tá certo, pessoal? Então, a dissertação fica eu escolhendo o tema. Deixa eu olhar. Em relação a seminários, teve uma turma que me sugeriu que eu deveria disponibilizar os seminários para quem quiser assistir. E eu achei a ideia interessante. Até porque quando você faz seminário em sala, o seminário de vocês vai ser normalmente pela gravação de vídeo, tá? Vídeos de 8 a 12 minutos, com média de 10 minutos. Os temas, eu vou dar 8 temas, e os grupos escolhem, e os grupos se formam como vocês quiserem. E a ordem da escolha dos temas é a ordem de inscrição. Acho que semana que vem eu já vou disponibilizar as inscrições, porque eu fico esperando a gente ter um número maior de matriculados, porque sempre, vocês sabem, sempre tem gente que se matricula por último, devido a questões financeiras, etc. Pronto, o Cairo ainda está com o aplicativo de edição no celular. Aproveita para usar, Cairo. E aí vocês vão fazer vocês vão escolher o tema, vai ser por ordem de inscrição. Então, 4 grupos entregam os vídeos na primeira unidade, 4 grupos entregam os vídeos na segunda unidade, tá? A escolha é vocês, são 8 grupos. Eu coloquei 8 ou 10 aqui, deixa eu olhar quantos alunos tem hoje aqui. 8 ou 10, dependendo do tamanho da turma, 61. 61 ainda dá para fazer 8. Se ficar perto de 70, aí eu boto 10 grupos. Entenderam? Deixa daqui para o final da semana que vem a gente vê se tem muito mais matrículas e tal. Aí eu aumento o número de grupos. Mas a princípio 8. 8 grupos. E vocês escolhem. Sim, pessoal, agora tem uma coisa. Se for para disponibilizar para os colegas assistirem, como eu acho interessante, vocês vão ter que vocês vão ter que postar no YouTube. Porque a melhor forma de você acessar vídeos hoje em dia é no YouTube, porque até para você reproduzir é mais fácil, é mais rápido, porque o YouTube tem, né, aqueles algoritmos que ajudam a reprodução. Claro, não é obrigado que você coloque como público, vocês podem colocar como listado, e vocês sabem que todo mundo tem canal no YouTube com a conta institucional, né? Então, todos vocês são YouTubers, profissão do futuro. Exatamente, cara. O listado só aparece quem tem um link. Então, vocês mandam o link para mim, eu posto, e aí quem quiser assiste, entendeu? Mas aí todos teriam que, pelo menos um colega, né? Teria que postar o vídeo no YouTube. E os seminários, a notinha coletiva de 0 a 5, né? Pronto. Então, os seminários teriam essa notinha coletiva de 0 a 5. E aí, pessoal, tem as atividades, os exercícios, né? Que, inclusive, teve, e com justiça, eu entendo. Teve gente que teve uma aluna, uma boa aluna, por sinal, falou: professor, a gente está com muita coisa, tem uma OAB para estudar, e o senhor realmente passa muitas atividades. Eu passo muitas atividades, eu reconheço. Porém, pessoal, a imensa maioria de vocês, inclusive, está no regime remoto. Né? E no regime remoto, e principalmente considerando que essa disciplina, metade da carga horária é online, de todo jeito, tem que ser feito exercícios. Então, cada ponto, agora também, como a disciplina tem uma carga horária menor, o número de exercícios é menor. Então, cada ponto, ele tem um exercício de fixação e um estudo dirigido. O exercício de fixação vale meio ponto, né? E também a gente passa ainda um exercício complementar. Então, o que é que dá para a gente fazer aí? Como sempre, a gente divide as datas de vencimento, por exemplo. Esse domingo eu vou disponibilizar 2 exercícios de fixação, do ponto 1 e do ponto 2, e 2 estudos dirigidos do mesmo ponto.
Vocês vão poder enviá-lo até o dia 27. Ou seja, vocês vão ter mais de 20 dias para fazer esses exercícios, né? E um detalhe que eu chamo a atenção é o seguinte, é que quem acaba, geralmente quem teve problema com a minha disciplina, por exemplo, foi para a final ou acabou reprovado, e teve gente desse período que ficou reprovado, não é ameaçando ninguém, não. Ah, obrigado, Rickson, que bom que você gosta das atividades. Essas atividades não são difíceis, né? Por exemplo, o exercício de fixação, você ganha meio ponto só por responder, não importa se você acertou, basta estar respondido. São 5 questões de cada ponto, não é nada. Já o estudo dirigido, é só você clicar ali, se você quiser ler, você pode ler depois, não é obrigado você ler na hora, só exige que o aluno abra o link, né? E coloque lá, atividade realizada, tarefa concluída. Sim, Rickson, exatamente. Ajuda na construção da dissertação, porque você fica sabendo onde é que está aquele assunto. E você diz, eu vou pegar esse assunto aqui do ponto 2. Então eu vou dar uma olhadinha no livro lá, qual é a página que está. Inclusive, gente, o trabalho que dá é porque todo semestre você diz, não, o professor só copia e cola de um semestre para outro. Eles mudam o link, eu não sei que diabo é isso. Que eles mudam o link. É um horror. Hoje eu estava repassando para disponibilizar para vocês no domingo, e os links do semestre passado não era mais o mesmo, estavam quebrados. Aí você tem que refazer os links, verificar se está na mesma página, e também, por exemplo, o livro de Miles Waller, 21, aí eu tive que refazer, porque ainda estava no link anterior, que era de 2019. Mas essa biblioteca digital é muito bom nesse aspecto. Ela é um streaming de livros, né? Quando aparece um livro mais novo, já fica disponível. E se você for esperar pela biblioteca física, além do número de exemplares ser mínimo, então lá você tem livros antigos. Ah, um detalhe: na primeira unidade vocês podem usar livros a partir de 2010, tá? Na primeira unidade, na segunda tem que ser um pouquinho mais novo, mas na primeira, que é mais a parte de teoria geral, o livro de 2010 está tranquilo. Então, gente, como é que ficaria a nota de vocês? A nota de vocês é a nota da dissertação 0 a 10. Na unidade que vocês fizerem o seminário, a prova da nota é dividida por 2 e junta com a nota do seminário, 0 a 5. E mais os exercícios que vocês fizerem como nota extra, né? Quanto mais exercícios vocês fizerem, e se puderem fazer todos, ótimo. Porque, como eu disse, quem acaba sendo reprovado nas minhas disciplinas, nesses tempos de regime híbrido ou remoto, é justamente quem não faz o maior número de exercícios possíveis. Teve gente que foi para a prova final e veio me pedir meio ponto, um ponto. Eu disse, olha, eu não vou dar, não é nem por ser ruim, é porque você não fez os exercícios. Você está indo na final por não ter feito a maior parte dos exercícios. Você está aqui e está faltando meio ponto. Se você tivesse feito um exercício a mais, você não precisaria disso aqui. Então, vai para a final. Em relação a reprovados, eu não tenho um índice de reprovação muito alto, não. Acho que vocês sabem disso. Mas 1, 2, 3, de 1 a 3 alunos por turma acaba indo, né? E, como eu disse, acaba indo por não ter feito os exercícios. Eu não faço questão de reprovar, eu não quero ser carrasco. Eu não tenho prazer em ser carrasco de aluno, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa metódica, sabe? Eu gosto de ter aquelas atividades organizadas, esse tipo de coisa, mas eu não tenho o menor prazer de reprovar aluno, muito pelo contrário, né? Eu tenho prazer de ver meus alunos bem, quando eu vejo meus alunos tendo um sucesso na vida profissional. Eu falei isso, foi, Cairo, você pode passar na OAB, mas se eu sair da faculdade, se passar por mim. Eu falando isso como se eu fosse um grande reprovador, né? E aqui a gente já teve professores, principalmente na minha época, que reprovavam bastante. Os pedagogos costumam dizer que até 30% de reprovação é normal. Quarto período, foi terceiro. Professor, Oi, pode falar, Diógenes.
O senhor viu aquela questão que eu até comentei em aula no semestre passado, o fato da gente cumprir à risca tudo que o senhor coloca para que a gente leia livro, faça determinadas atividades, mexa no programa, use mesmo a plataforma. Cada vez que a gente vai usando, aí fica um percentual de produtividade do lado direito. Aí eu até lhe disse: olha, professor, eu cumpro à risca a sua matéria, faço tudo o que manda o figurino, mas ela não dá a realidade do que você produziu. Sempre Não dá o ficava 100%. aí ficava tipo 30, 20 e pouco, Eu 40 e nem vi. pouco. Você fez o teste semestre passado na minha disciplina, Diógenes, em relação a isso? Fiz tudo. Aí o senhor até disse: eita, eu identifiquei, Diógenes. É pelo fato de ter todas as turmas numa plataforma só. O senhor até comentou alguma coisa sobre, que eram as três turmas que estavam numa plataforma só, que o senhor iria ver com o pessoal do TI isso. Eu realmente eu não vi com o pessoal do TI, mas você lembrou aí, acho que eu vou mandar um e-mail para eles perguntando por que Pronto. que ocorre isso. Porque a gente cumpre, olha, a gente faz a risca. No meu caso, e creio que deve ter acontecido com outros colegas também. A gente cumpre a risca o que o senhor pede para a gente fazer, a gente visualiza, comenta lá naquele campo que tem de dúvida e tal, para aí fica a produtividade. Sim, nos outros professores, por exemplo. Mas no do senhor, mesmo a gente fazendo tudo certinho, não chega. Não chega de jeito nenhum. Mas os outros professores também têm várias turmas na mesma plataforma, né? Eu não sei ele explicar. Deve ser alguma questão de configuração. Eu não tenho Os outros conhecimento. professores, eles dividem as atividades por turma igual a mim. Por exemplo, vocês colocam lá, vocês veem que eu coloco lá décimo de um, décimo no turno um, décimo no turno 2. Eles Coloca são. também. Tem professor que faz Ô, isso. ô, professor, mas isso não acontece só com a sua disciplina, não, viu? Com outras também. Com outros também, né, Rickson? É, Eu vou Hum. perguntar ao TI, eu vou perguntar. Você me lembrou agora, eu vou perguntar a eles por que essa questão que os alunos estão falando, que não consegue concluir. Porque, professor, não interfere na nota. Que a realidade da nota é o Não, mais importante. Tem a transparência exatamente. para o professor e tem a transparência para o aluno. Ele sabe o que é que ele está sendo aprovado e recebido naquele momento. Mas, na verdade, eu interpreto como sendo uma falsa informação. Até para o professor ter uma transparência na produtividade do aluno. Ou seja, eu, como professor, eu botei isso para os alunos acessarem, ler, produzir, e aqui no sistema só está me mostrando que está 30% fulano de tal, 20% fulano de tal, e não é a realidade. Ele fez tudo que está no figurino, mas o sistema não interpretou. Entendeu? É uma curiosidade. Eu vou entrar em contato. Eu esqueci de entrar em contato com ele, mas agora eu vou. Eu realmente estou intrigado com isso. Professor, Pois não. boa noite, professor. Boa noite, Caio. Veja, quando tem essas questões, eu lembro que assim, teve uma matéria que eu completei tudo, mas quando eu entrava a segunda chamava final, que eu não fazia, mas entrava para todo mundo, então ficava sempre como incompleto por causa disso. Não sei se é esse o motivo. Não, porque Diógenes está falando que dá 20, 30%, então essas provas são um percentual muito pequeno. Por exemplo, Diógenes, seria interessante você verificar, não sei se você tem ainda acesso no semestre passado, Hum. você verificar quantos por cento você fez no semestre passado. Certo. Eu vou acessar ele e lhe informo. Eu tenho acesso Pois não. não sei se eu tenho acesso a dizer o percentual seu, né? Eu tenho Certo. acesso ainda às disciplinas que foram dadas semestre passado. Pronto. O senhor pode visualizar, se o senhor quiser. Aí o senhor. Aí, aí, vou tentar visualizar, senão eu mando um e-mail para você tirar um print screen ou salvar no PDF para eu encaminhar para eles. Tá certo, perfeito. Falando isso, De né? toda forma, eu agradeço, porque, volto a dizer, é uma falsa informação que fica ali no sistema disponível, entendeu? O aluno, ele abre, ele visualiza, Uhum. ele lê os Tô livros conforme, entendendo. como o senhor diz tudo, e, na verdade, o que apresenta é a metade do que a pessoa espera. E já tem outros professores que você
abre, visualiza, mexe todo na plataforma e ele diz lá, 100% cumprido. Pronto, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa em relação à metodologia? Porque aí eu já quero começar o ponto 1, em relação à disciplina, em relação a esse tipo de coisa, né? Então, a gente já começa aqui. E aí? Pronto, mas eu vou verificar. Eu vou entrar em contato com o suporte, vou dar uma olhadinha também no sistema para verificar essa questão, né? Deixa eu olhar. Diógenes Santana Silva, tá? Nono noturno 2. Pronto. Anotar aqui para verificar e mandar para eles perguntando o que está havendo. Em relação a isso, se é alguma falha minha na hora de lançar as atividades. Já que vocês dizem que outros professores vocês conseguem, né? Mas fica sobrando com outros professores também, viu, professor? Sim, mas tem alguns que vocês conseguem terminar, né? Alguns. Pronto, seria interessante, viu, Cairo e Diógenes também, vocês olharem depois verificarem esses que vocês conseguirem concluir, como é que eles estão fazendo. Tá certo, professor. Eu procuro verificar isso também. Eu também não sei dizer se é uma coisa programada também do sistema, que espera também o semestre finalizar, né? Para ficar completo tudo. Eu não sei se é uma coisa do pessoal do TI também. Muitas vezes não é nem questão atribuída ao professor. É Uhum. questão, eu creio que deve ser questão de configuração mesmo. Eu acho que é questão de configuração, é alguma coisa. E o Moodle, vocês sabem que a gente vai aprendendo ao dia a dia, né? Pronto, pessoal, então vamos começar, né, o ponto 1 aí. E semana que vem, se vocês quiserem, a gente pode fazer junto a aula com a turma 1, para não ficar tarde. E aí, avisando, acho que tem uma colega de vocês que está no presencial, mas ela não está aqui hoje. Se vocês quiserem ter aula junto com a turma 1, beleza, né? Mas só avisando ela que seria aula mais cedo, tá? Aí depois o Rodrigo entra em contato comigo, tá? Não sei se o Rodrigo está aqui. Tô aqui, professor. Pronto, Rodrigo. Então a gente vê isso semana que vem, tá? O colega Everton fez um comentário, mas não é questão de fazer ou não fazer, não, Everton. É o contrário. O que eu estou querendo explicar para o professor é assim: o aluno ele faz tudo à risca, o que o professor demanda, coloca lá na plataforma, o aluno abre mesmo. No meu caso, eu cumpri a risca, tudinho em tempo hábil, cumpri a risca, porém o sistema a época ele não mostra que você está quite. Ou seja, se você cumpre o prazo que o professor estipula, ao lado ficaria tudo verdinho, como cumprido. Não é aquele ticado de verde que ele efetuou a atividade, não. É do lado direito, tem um resumo dizendo 100% cumprido. Aí ele não aparece. Eu estou me referindo a isso. Eu não sei se Sim, não, eu entendo e também entendo a necessidade de vocês de, de vocês de querer concluir, né? De querer estar lá. Você tem um sistema online, uma plataforma de estudo e eu digo, não, eu quero concluir, eu quero completar aquilo aí. porque, professor, foi o que o professor Luiz Felipe mais falou. Esse, minha gente, até ele disse, pelo amor de Deus, acessem a plataforma. A instituição investiu muito caro para adaptar essa realidade de pandemia. O aluguel
o uso dessa plataforma custa muito, então precisa que vocês acessem. A cada semestre a gente está adaptando para, através dali, a gente Sim. saber a produtividade de cada aluno. Então, é justamente isso que eu estou querendo bater na tecla. É como se o sistema não passasse a realidade para quem está observando Sim. a plataforma, entendeu? Quem está professor? avaliando também. Isso, é isso aí. Não, beleza, gente. Eu vou verificar isso, vou olhar na plataforma e vou mandar tirar print screen e mandar para o pessoal do TI e perguntar para eles se está tendo algum erro de configuração meu, que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer para que vocês concluam com o melhor aproveitamento possível, senão o dado sai enviesado, inclusive na análise deles, né? Já que eles puxam um relatório. Porque, por exemplo, esses relatórios que a coordenação puxa, não passa pelo, não é o professor que manda, eles puxam diretamente lá, pelo TI. Ele não vai perguntar, por exemplo, eu faço uma planilha com as atividades que vocês fazem, eu faço uma planilha à parte. Inclusive faço no Word, né? Sou do tempo, sou um dinossauro praticamente, faço no Word. E lá eu coloco, eu corrijo no Moodle e saio anotando no Moodle, até para ter dois arquivos diferentes, né? Por segurança. Então, eu saio anotando, e coloco lá no Word e salvo a parte como a planilha do Word. Então, para mim, está tudo ok, mas no sistema, não. Bom, pessoal, sim, vamos aqui para o ponto 1, né? Vamos começar para a gente igualar as turmas, tá? Mas, assim, esses slides já estão disponíveis para vocês. Vocês já podem olhar lá no Moodle. Ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Sempre o ponto inicial, ele traz essa questão de conceituação, o histórico, né? Porque é uma tradição no estudo do direito fazer isso. Então, primeiramente, vamos ver um conceito de direito internacional privado. Seria um conjunto de preceitos que regulam as relações de ordem privada da sociedade internacional. E que tipo de relações privadas ele regula, né? A gente já falou de algumas delas aqui. Por exemplo, a questão de família, sucessões, bens, obrigações, direito empresarial, direito do consumo, trabalhista e etc. né? Existem outros também, mas são relações de interesse privado. Delommo, ele dá um conceito mais completinho de direito internacional público e chama atenção para alguns aspectos, né? Para Delommo, direito internacional privado seria um conjunto de normas jurídicas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável, seja o nacional ou estrangeiro, quando a lide comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. O conceito dele é muito mais complexo e completinho também. Então, ele vai dizer o seguinte: direito internacional privado é formado por normas de direito público interno. Se você, isso não é uma contradição, professor? Não. Quem estudou, se vocês prestarem atenção em teoria geral do direito, vocês devem lembrar que a classificação de direito privado é uma classificação mais didática, porque normas de direito privado são normas de direito público interno. Então, por exemplo, a nossa LINDB, o nosso Código Civil, são normas de direito público, que regulam interesses privados. E aí tem aquela diferença entre o interesse mediato e o interesse imediato. Então, relações privadas são reguladas por normas públicas. E através do elemento de conexão, os principais seriam o pessoal, como nacionalidade e domicílio. Por exemplo, a gente estava falando, um outro exemplo que a gente não estava falando, deixa eu citar para vocês. A maioria dos países do continente americano reconhece uma pessoa capaz a partir da legislação do seu domicílio. Ou seja, maior, questão de interdição, etc.
Já os países europeus, geralmente eles consideram a capacidade da pessoa, maioridade, interdição, etc., a partir da nacionalidade, não do domicílio. Então, esses são elementos de conexão, no caso de natureza pessoal. E através desse elemento de conexão, a gente vai definir se o direito aplicável vai ser a norma nacional ou a norma estrangeira. Ou seja, norma nacional que a gente chama em direito nacional privado de lex fori. Norma estrangeira, a gente chama de lex causae, ou lei da causa. Claro, quando houver a opção de usar mais de uma ordem jurídica para o caso. Então, os elementos de conexão ajudam a gente a definir qual é a norma aplicável para aquele caso, se é o direito nacional ou estrangeiro. E, como eu disse, não haveria possibilidade de direito nacional privado se não fosse possível aplicar a norma de um país em outro. Não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. O direito internacional privado ele vai surgir no finzinho da Idade Média, aliás, no finzinho da Idade Média, não, perdão, no finzinho da Antiguidade e começo da Idade Média, que a gente vai falar daqui a pouco. Um detalhe de português para vocês usarem na redação. Quando a gente fala de antiguidade com A maiúscula, é o período histórico, que começa com a invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano. Se vocês falarem antiguidade com A minúsculo, é uma coisa, qualquer coisa que seja antiga genericamente. Por exemplo, se eu falar aqui que eu tenho um disco de vinil dos Beatles, aí vocês vão dizer, eita, professor, isso é uma antiguidade. Ou eu tenho um CD do Nirvana, isso também é uma antiguidade para a maioria, né? Dos que estão aqui conosco. Então, a antiguidade com A maiúscula é o período histórico. Então, não havia normas de direito internacional privado na antiguidade, porque na antiguidade não se concebia a possibilidade de você aplicar a norma de um país em outro. Na Roma Antiga e na Grécia Clássica, os direitos estrangeiros eram muito restritos. A gente já falou um pouco disso em direito internacional público. Os estrangeiros tinham pouquíssimas prerrogativas fora do seu país de origem na antiguidade. Então, na Roma Antiga, e eu já falei isso em direito nacional público, não sei se vocês lembram, mas vale a pena a gente estar sempre lembrando. Na Roma Antiga, a gente tinha o ius civilis, que é o direito civil, que deu origem ao nosso direito civil, né, o ius civilis, e estabeleceu uma porção de prerrogativas para o cidadão romano. Então, o cidadão romano, ele tinha privilégio de foro. Se ele fosse condenado à pena de morte, ele poderia escolher a forma de morrer. Então, tinha muitos que escolhiam, por exemplo, eu vou dar uma festa e no final da festa eu faço como Sócrates, eu tomo veneno, na pena de morte. Outros preferiam cortar os pulsos numa banheira. Outros, cortar a cabeça, né, já que era mais rápido. Então, o cidadão romano também, o ius civilis dava esse privilégio para ele escolher a forma de morte. Professor, Oi? eu lembro até que o senhor falou da história, não foi da Bíblia de Jesus, né? Sim, A exatamente. questão de... Qual é o nome dele mesmo, que ficou no meio? O grego. O grego, Dimas? Não, bom ladrão? Mas Peraí. o que lavou as mãos, Pilatos, não foi? Pilatos. Não, Pilatos era romano, não era grego, não. Pronto. Deixa eu recontar essa história de novo. É o seguinte, pessoal, na Bíblia mostra um pouco isso. Por quê? Primeiro, pensem em Paulo ou São Paulo. Ele tinha cidadania romana, então ele tem privilégio de foro, ele vai ser julgado em Roma. E quando ele é condenado à morte, cortam a cabeça dele. Né? Ele não é morto numa cruz. Já Pedro e Jesus, Paulo não era de origem romana, não, é porque os romanos, para aquelas pessoas mais importantes, mais ricas, como era o caso da família de Paulo, eles davam a sua cidadania. Já Jesus e Pedro eram homens livres, mas não eram cidadãos romanos, então eles eram regidos pelo ius gentium, que era o direito das gentes. E nesse sentido, por exemplo, é permitido que Cristo e Pedro, quando são condenados à pena de morte, eles são crucificados, que era considerada a morte atroz. Porque na cruz você fica horas e horas pendurado ali,
e você vai sufocando e sangrando e morrendo e agonizando aos poucos. Pilatos, por exemplo, como Jesus era um homem livre, Pilatos não podia dizer para os judeus: olha, peguem e crucifiquem ele sem o contraditório. Então, Pilatos se irrita com Jesus porque Pilatos queria estabelecer o contraditório. E chega um momento que ele diz para Jesus: e por acaso eu sou judeu? É seu povo que me entregou aqui. Tem nada a ver com isso. Então, Pilatos se irrita pelo fato de Jesus não se defender, porque ele não consegue estabelecer o contraditório. E, a princípio, Pilatos não poderia condenar um homem livre, como era o caso de Jesus, sem estabelecer essa questão do contraditório, né? O iugênio dava direito ao contraditório. Você, eita, como Roma era injusta. Tinha privilégio para o seu cidadão, mas o estrangeiro era visto como uma pessoa de segunda categoria. Bom, pensem na Grécia. Na Grécia, na maioria das cidades e estados da Grécia, um estrangeiro ele só poderia morar e trabalhar se ele tivesse uma espécie de tutor ou padrinho, que tinha um nome, agora eu me esqueci, mas tem no livro A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. Se alguém lembrar aí, me diga. Que era o responsável por aquele estrangeiro. Do contrário, ele não poderia trabalhar. Em Roma... Professor, sem querer Oi, tirar seu tempo de novo, pode falar. é porque o senhor falou na questão da morte, né, que a pessoa podia escolher morrer, mas eu tive sempre essa curiosidade. Morrer se cortar os pulsos na banheira. Era um costume, era ser na banheira, por que na banheira? É só uma curiosidade mesmo que eu tenho. Até hoje, infelizmente, tem muita gente que se suicida fazendo isso, porque geralmente o pessoal relaxa, muitas vezes toma alguma coisa para relaxar e também sai aos poucos o sangue, sabe? Agora, a gente fala isso, mas essa questão do suicídio é um problema sério, principalmente de pessoas jovens. Entendeu, Cairo? Então, eles se suicidavam muito na banheira por conta disso, porque achavam que era uma morte confortável e menos dolorida, tá? Entendi, Mas professor. os romanos e gregos gostavam de fazer esse tipo de suicídio, né? Inclusive naquela série americana 13 Razões Porque a menina se suicida assim, né? E aliás deu um problema danado, uma polêmica danada. Entendi, professor. Obrigado, viu? Entendeu? Mas era costume. Pronto. Acho que vocês sabem disso, né? Aproveitando que eu ensinei filosofia para vocês. Os gregos e os romanos, eles achavam que ter conhecimento era ser chique, sabe? Hoje em dia, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, o conhecimento parece que virou uma coisa pejorativa, né? Mas na Grécia e na Roma, eles achavam ter o conhecimento o must. E aí, gente, era muito comum eles quererem imitar a morte de Sócrates, se fosse condenado à pena de morte também. Tomar o veneno, sabe? Dar uma festa, conversar com os colegas e tal. E no final, vou tomar o veneno. Sim, pessoal, mas voltando aqui. Em Roma, né, a princípio, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir de 242 a.C., quando se desenvolveu o Ius Gentium, e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Então, por volta de quase 250 anos antes de Cristo nascer, os romanos já criaram o Ius Gentium e criaram o magistrado. Aliás, era uma mistura de funcionário do executivo, porque em Roma não havia separação de poderes, como a gente tem hoje, né? Era uma mistura de servidor executivo, promotor e juiz, o pretor peregrino, que se dedicava a discutir questões dos estrangeiros, tá? Inclusive protegendo os direitos dos estrangeiros.
Na Bíblia, por sua vez, existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel, né? Tá lá no Velho Testamento, no comecinho, na Torá, né? Ou Pentateuco, como a gente prefere falar no cristianismo, né? Para não usar o termo judaico, Torá. Acho que é no Deuteronômio. Diz, não oprimirás o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Então, também estabelecia aí que o estrangeiro fosse respeitado. Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direito pela absoluta territorialidade das leis, porque na antiguidade não se concebia a possibilidade de você aplicar o direito de um país em outro. E como eu disse a vocês, o direito internacional privado é possível porque existe a possibilidade de você aplicar uma norma de um país em outro país. Certo? Somente a partir da invasão bárbara do Império Romano, no século V, é que surge a ideia da personalidade da lei, através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com a sua tribo, povo ou nação. E aí é que a gente pode dizer que nasceu o direito internacional privado. Isso já no finzinho da Antiguidade e começo da Idade Média. Porque seja o romano ou seja o bárbaro, aí passa a ter noção, não, se aquele camarada ali é bárbaro, é visigodo, é vândalo, vândalo era uma tribo bárbara, né? Ele vai ser julgado de acordo com as normas do seu povo. E, enfim, aí se permite a extraterritorialidade, ou seja, quando uma lei é aplicada fora do seu território, e a questão da personalidade da lei, ou seja, a lei é relativa à condição da pessoa para a qual ela se aplica. A partir da morte de Carlos Magno, no século IX, né, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro do seu domínio, admitia somente a sua própria lei. Carlos Magno, vocês sabem, né, o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, quando ele morre, se volta à territorialidade da lei, justamente pelo feudalismo, né? Como vocês aí que gostam de Game of Thrones devem lembrar, e apesar dos exageros, tem esse aspecto, né? Ou seja, o senhor feudal só aceita a sua lei e só aplica a sua lei. Seu feudal não aplica outra lei que não seja a sua. Por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, surge a chamada Escola dos Glosadores, que busca nas leis romanas a regulamentação sobre estrangeiros para solucionar conflitos normativos. Bem, pessoal, em relação à Universidade de Bolonha, acho que vocês já ouviram falar, é a universidade mais velha da Europa. Ela surgiu aí por volta do ano 1100. E na Universidade de Bolonha se fazia o seguinte: a escola dos glosadores. Esses glosadores praticamente inventaram uma coisa que a gente usa até hoje, que são os códigos comentados ou anotados. Eles pegavam as leis romanas e faziam uma glosa, ou seja, um verso, abaixo dos dispositivos da legislação romana, interpretando e adaptando aquela legislação para a realidade que eles viviam. Então, aí a gente tem esse trabalho dos glosadores, que também é falado em hermenêutica, né? Hermenêutica a gente estuda também. Durante a Idade Média, inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, né, como Florença, Veneza, Pisa, passaram a criar o seu próprio direito, né, o chamado Estatuto, e o intercâmbio entre essas cidades passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis. Então, pessoal, na Idade Média, pronto. E aí já no final da Idade Média. É nesse momento e é nesse lugar, nessas cidades comerciais do norte da Itália, é que o próprio capitalismo surge. Não sei se vocês sabem disso, né? A gente pensa que o capitalismo sempre existiu. Não, de jeito nenhum.
surge aí na Idade Média. Nessas cidades que existem até hoje, que eram cidades comerciais, né? Florença, Veneza, Pisa, Gênova também. Eram cidades-estados, eram repúblicas, cada uma tinha seu próprio governo. A sua legislação era chamada estatuto e elas estabeleciam muito comércio entre si e com outros países também. E ali passou a se definir soluções concretas para se resolver os conflitos entre, por exemplo, contratos de comércio de pessoas de cidades, estados ou países diferentes que tinham legislação diferente, né? Então, ali passa a surgir. Rickson está falando aqui da questão da história. Infelizmente, a história muitas vezes não é valorizada, né? E, nesse sentido, muita gente critica, não, porque toda disciplina de direito eles começam por um histórico. Eu acho importante. Eu não vejo como uma coisa ruim, não. Não sei você. Não, porque foi quando o senhor falou do conhecimento, né? Da ausência do conhecimento nos dias atuais. Sim. Aí o comentário chegou um pouco atrasado. Porque eu vi uma não, postagem porque eu só dizendo que vi a agora. matéria história não é mais obrigatória nas escolas. Já pensou? Ixi. Sem comentários, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Verdade, professor. Essa fica sem comentário mesmo. Vocês têm algum assunto para perguntar? Quem não conhece a sua história, gente, não tem futuro, tá? É necessário a gente conhecer isso. Sim, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Então, semana que vem, se vocês quiserem, a gente pode juntar as duas turmas, né? Professor, Oi, pode falar, Caio. eu só lembro do seu artigo científico que a gente leu para fazer o trabalho, que inclusive muito bom o artigo. Falava sobre a questão do poder de polícia, não no sentido administrativo, mas o poder da polícia mesmo no Brasil, né? A Sim, influência que tinha na sociedade. E sim, eu fiz. o senhor falava justamente que a falta do conhecimento do povo em questão da ditadura podia ser um fato gerador para uma nova ditadura, pela falta do conhecimento. Pode, com certeza. O povo muitas vezes não tem noção e glamoriza aquele período. E isso é uma falha da justiça de transição em nosso país, infelizmente. Pessoal, para encerrar nossa aula de hoje, o que eu quero dizer é o seguinte: é uma satisfação trabalhar com vocês. Eu acho que a gente tem que viver esses períodos difíceis que a gente está vivendo com muita fé e esperança. Não importa a fé boa é aquela que você se sente bem, mas sem fé e esperança não dá para a gente vencer esses tempos difíceis. Por outro lado, principalmente para vocês que são mais jovens, vocês que estão aí nos seus 20 e poucos anos, não se deixem abater pela ansiedade, pessoal. Procurem fazer o melhor que vocês puderem hoje. Plantem o melhor hoje para vocês poderem colher no futuro. A ansiedade hoje é o mal do século e eu vejo muita gente aí nos seus 20 e poucos anos sofrendo com ansiedade. Se ela pesar demais, procurem sempre ajuda, né? Sempre tem pessoas dispostas a ajudar. O que eu quero é ajudar vocês a passar por esses tempos difíceis e me coloco à disposição, vocês sabem disso. Vocês já me conhecem, não é de hoje. Eu faço feito vereador de cidade pequena, né? Vocês já me conhecem, não é de hoje, não. Cara, é o mal do século, a ansiedade. Mas eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa de 40 anos, 40 e poucos anos, cheio de boleto até o pescoço para pagar. Ainda vai. Mas, assim, vocês com 20 anos, realmente isso me preocupa bastante, porque a minha geração tinha seus problemas, mas não tinha tanto isso, entendeu? A minha geração não era mais santa do que a de vocês. Talvez em muitas coisas fosse até pior, né? Tinha uso de drogas, o pessoal bebia muito. Mas, assim, por exemplo, ninguém falava nessa questão de ansiedade, etc. Isso
Não existia. Então, existem formas da gente procurar tratamento para isso, seja com a ajuda psicológica, seja com a meditação. Meditação é uma coisa muito boa e muita gente tem feito. Eu mesmo faço a meditação todos os dias e recomendo, é muito bom, ajuda bastante a gente, né, a se desenvolver mentalmente, inclusive espiritualmente também. A meditação também ajuda bastante. É uma coisa simples e fácil de fazer. E é uma dica, inclusive, que eu dou, né? Exatamente, Aleph. Essa questão, como essa disciplina 50% é online, 50% é presencial, aonde seria a semana de estudos individualizados? Exatamente, é uma das aulas virtuais. É que seria o seguinte: das 4 aulas por mês, 2 são presenciais e 2 são virtuais. Aí os exercícios todos, exercício, atividade, prova, seminário, é tudo virtual. A gente só vai usar a aula presencial, ao vivo, para fazer a exposição de conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, essa e semana que vem são aulas ao vivo, né, presenciais. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Quando eu entrei na aula, professor, o senhor já tinha iniciado minutos antes. Aí eu não peguei se o senhor avisou. Eu vi que o senhor disse agora que concorda com a antecipação, né, da aula para a Não, primeira. da Aí prova na o senhor, segunda. o senhor definiu como mesmo? Não, foi o seguinte, deixa eu explicar para vocês que chegaram por último. É porque a turma do Noturno 1, pessoal, eles pediram. Não, José Fernando, a princípio não são aulas de 15 em 15 dias, não, tá? A princípio, não. E eu também prefiro não fazer. São 2 semanas de aulas presenciais e 2 semanas de atividades, entendeu? Ou de aula remota, com vídeo gravado, que eu prefiro não dar, né? Eu prefiro usar mais para fazer as atividades. Sim, aí deixa eu explicar. A questão do noturno 1 que eu estava falando da antecipação é que o pessoal disse: olha, professor, a turma do noturno 1, na segunda unidade a gente vai estar muito perto da questão de prova de OAB. Se o senhor puder colocar o tema da prova 15 dias, antecipar com 15 dias, para a gente era melhor. Então, a antecipação seria da prova. Aí, por exemplo, marca aquela data de entrega, mas o aluno já fica, se quiser entregar antes, antecipar, pode ser. Entendeu, Diógenes? Entendi. Com relação a isso, eu compreendi desde o início, quando o senhor estava explicando. Eu estou me referindo sobre as nossas aulas, que Ah, certo. entendeu? Não, dá para fazer, porque é o seguinte, na turma de vocês e na outra turma tem poucas pessoas que estão presenciais. Então, dá para fazer, sim, deixar a aula no primeiro horário. Vocês assistindo junto com a outra turma. Ou vocês preferem fazer o revezamento? Aí também é uma coisa que dá para pensar, mas só seria... Não, a primeira ideia tá bom. Entendeu? A primeira ideia tá bom, professor. Salvo engano, só tem uma colega que opinou por estar presencial, que foi a colega Hanna Luiz. Só tem uma mesmo. Aí essa Então, a gente primeira pode opção é deixar muito boa de antecipar. O senhor irá começar de 6h30 da noite ou de 19 horas? 19 horas. Ótimo, perfeito. 19 horas. Aí, semana que vem, o Rodrigo me lembre para eu passar o link, né? Aí eu Tá passo o certo, link, então. tá bom? Aí eu Tá passo o ótimo. link para vocês. Muito obrigado Tranquilo. aí. Não, não, tudo bem. Eu só estava querendo ver essa questão de operacionalização concreta. É bom para a gente, aluno, e bom para o senhor também. Assim, tem a vantagem que eu saia mais cedo daqui. Justo. Mas, né? Por outro lado, cada turma acaba tendo um ritmo diferente, mas não tem problema não. Às vezes o problema só é quando não há um bom relacionamento entre as turmas, mas me parece que não é o caso. Vocês têm. Que às vezes tem, viu? Tem isso.
a turma não tem um bom relacionamento com a outra. Isso é ruim. Mas tem ido tranquilo. Até onde eu sei, o relacionamento das turmas são ótimas, todas elas. Não é à toa que veio vários colegas de outra sala e a receptividade foi excelente. A gente não tem atrito com ninguém mesmo, não. Ótimo, melhor. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui, até porque a gente já está caminhando já para 9h47 nesse momento. Então, bom final de semana para vocês, um bom descanso e até a próxima. Qualquer coisa, como sempre, estou à disposição de vocês. E que Deus abençoe todos nós esse semestre. Então, meu boa noite e meu muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Valeu, professor. Deus abençoe, viu? Boa noite. Amém, nós todos. Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Um grande abraço para todos vocês. Boa noite, professor. Abraço. Até a próxima.